Olá, meus amigos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que estará nos assistindo em nome de Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, estou aqui no escritório da igreja para ministrar uma mensagem, uma palavra e que possa ela nos ajudar a vencer a cada dia em nome de Jesus, fortalecendo a nossa fé. Lembrando aos irmãos que domingo será especial, como todos os domingos, é dia do louvor, de adoração, é o dia da pessoa, do Filho de Deus, estar na casa de Deus. Não falte de forma alguma, às 8 horas da manhã, como também 7 horas da noite. Eu aguardo por todos, façam um esforço. Nós estamos vivendo momentos difíceis e só Deus para nos ajudar. Faça parte desta casa, faça parte desta família e venha estar conosco louvando e adorando ao nosso Deus em nome de Jesus, amém? Eu estou com a palavra aqui sobre a importância de sermos sensíveis à voz de Deus. A pessoa tem que ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus e a disposição a obedecer. Às vezes, diante das adversidades, nós simplesmente ficamos desanimados. Surgem provações, surgem situações que tendem a fazer a pessoa recuar em sua fé. E não é isto que Deus ele ensina. Aqui no livro de Salmos, capítulo 95, ele diz aqui no versículo de número 7, porque Ele é o nosso Deus, Ele sabe como dirigir as coisas. E nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Olha só, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o coração. É Deus que está falando. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Seja a voz que for, ou seja, seja a palavra que for. Deus falou, Deus está lhe dirigindo. Pastor, eu estou numa luta, numa batalha. Siga a orientação do mestre. Quando Jesus fala, ele sabe o que está falando. Às vezes é aquela palavra que até contraria uma intenção sua, mas se Deus está no comando, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Tem muitas pessoas sacrificando e não obedecendo. Obedeça mais a voz de Deus, não endureça o seu coração quando Deus falar, quando Jesus falar, usando alguém, numa pregação, numa leitura bíblica que você possa estar fazendo. Esteja sempre à disposição para atender este pedido do Senhor. Quando a pessoa atende, ela é abençoada. Lucas capítulo 5, conhecemos bem a história, versículo 1 em diante, a Bíblia Sagrada relata do Senhor Jesus, um encontro ali dele com Pedro e os demais discípulos. O Pedro ainda não conhecia Jesus Cristo, ele era um pescador, vivia deste ofício, e teve um dia, uma noite, aliás, que ele trabalhou a noite toda e foi uma noite de pescaria frustrada. Imagina só como que estava Pedro e os seus amigos, frustrados, desanimados, cansados até mesmo. Aí chegou o Senhor Jesus e deu a boa palavra. O Pedro, mesmo ali cansado, trabalharam a noite toda. Imagina o esforço físico, joga a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede. Ele não estava ali e era um homem temperamental. Mas Pedro teve uma virtude, ele teve a disposição de dar ouvido ao ensinamento de Jesus Cristo. Ele não endureceu o coração diante daquela fase negativa dele. Às vezes é o nosso mal. Nós endurecemos o nosso coração quando algo não dá certo conforme a nossa expectativa. Nós, às vezes, endurecemos o nosso coração quando vemos que algo não deu de acordo com aquilo que a gente esperava. Ficamos chateados, fechamos a cara, não queremos dar ouvido. Não faça isso. Pedro, pelo contrário, ele deu ouvido. O que resultou em que isto? No versículo 1 de Lucas 5 diz: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré,
E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Estavam desistindo, já tinham trabalhado a noite toda e não estava lavando as redes. Tem muita gente lavando as redes, ou seja, desistindo até de continuar. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Pedro estava no meio. Pedro, mesmo lavando as redes, ele parou para ouvir. Para ouvir. As coisas estão dando errada na sua vida? Pare para ouvir mais o ensinamento de Jesus. Não está fácil, a crise chegou, a escassez está batendo na porta? Pare para ouvir, não endureça o teu coração, porque as coisas estão dando errado. Abra mais o seu coração, seja sensível à voz de Deus. Não só sensível, como disposto a ouvir e a obedecer, a executar, a fazer aquilo que Jesus está lhe ensinando. Ele ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, olhou para ele, e ele olha para você, ele declara aquilo que ele quer a você. Declarou a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Imagina, estavam cansados. Mas olha interessante, ele não endureceu o coração. E respondendo Simão Pedro disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Então ele falou: olha, trabalhei a noite toda, não peguei nada. Mas já que o Senhor está mandando, mas por que ele falou isso? Porque ele atentou para o ensinamento de Jesus. Olha, trabalhei a noite toda, não consegui, estou cansado, frustrado, mas eu prestei atenção no ensinamento do Senhor. Conforme o Senhor está me ensinando, eu vou voltar e vou lançar as redes. Isso resultou em quê? Olha que bonito. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompi-lhes a rede. Oh, meu irmãozinho, o milagre apareceu. Por quê? Porque Pedro, ele teve a disposição mesmo de uma situação adversa, mesmo numa pescaria frustrada, parou, ouviu, não endureceu o seu coração, atentou da maneira que Jesus lhe ensinara e colheu uma grande pescaria. Oh, meu irmãozinho, Deus quer te abençoar. Minha irmã, Deus quer te abençoar. Pare mais para ouvir Jesus. Pare mais, não endureça o seu coração. Seja mais sensível à voz do nosso Deus, que o nosso Deus é poderoso para lhe abençoar e suprir todas as suas necessidades em o nome de Jesus. Amém? Quero orar por você. Pai, em o nome de Jesus Cristo, venho apresentar a vida desta pessoa que talvez enfrenta uma situação adversa, escassez total, lutas que essa pessoa está enfrentando. Meu Deus, e peço, manifesta o teu poder sobre a vida dela e de todos, seja essa pessoa que for. Opera o teu milagre, Deus, que toda amarração na vida dela seja repreendido, anulado para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém, meus amados? Fique nesta palavra. Obedeça mais. Não endureça o teu coração quando o Senhor Jesus falar. Não endureça o seu coração quando a palavra de Deus bater à porta dele. Porque Pedro, mesmo cansado ou frustrado, não pescou nada, mas prestou atenção naquilo que Jesus ensinava, voltou, fez da maneira que Jesus estava ali, porque ele estava disposto a obedecer. Esteja disposto a obedecer a palavra. E teve, por isso, uma grande pescaria, talvez a maior da história dele. Tanto que os outros barcos quase se afundam, porque ambos lotaram de grandes peixes. Deus quer lotar a sua rede. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Mudou a história daquela pescaria. Deus quer mudar a sua história, a história do seu casamento, a história da sua vida, a história da sua esposa, seu marido, seu filho, seja a história que for. Deus quer te abençoar, mudar essa situação por completo. Não desista de forma alguma, mas para isto acontecer, obedeça mais a palavra. Não endureça o teu coração. E faça da maneira que Jesus lhe ensinar, em o nome de Jesus. Um forte abraço. Lembrando, domingo, 8 da manhã, 7 da noite, eu te aguardo aqui na Rua Comandante Camisão 680, no centro da cidade de Maracaju. Um abraço, Deus abençoe a todos. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.